Estamos de volta para você ligado na Globo. Aí está o pole position, Juan Pablo Montoya. Montoya numa fase muito boa nas poles. É a quarta pole consecutiva do Juan Pablo Montoya. Rubens Barrichello mantendo uma temporada quase que irrepreensível do Rubinho. Vem de uma vitória no último Grande Prêmio, o Grande Prêmio da Europa. E o Rubinho larga mais uma vez à frente do Michael Schumacher. Veja aí o grid de largada com o Montoya na pole position, 1:18.998. O Barrichello na segunda posição, só 34 milésimos atrás do tempo do Montoya. Na segunda fila, Michael e Ralf Schumacher. Na terceira, o Kimi Raikkonen e o Coulthard, os dois pilotos da McLaren. Depois, Trulli e Salo, Villeneuve e Heidfeld, Massa e Button. Largando aí na 11ª posição o Massa, logo atrás do companheiro de equipe dele, o Nick Heidfeld, os pilotos da Sauber, compondo aí o grid de largada para o Grande Prêmio da Inglaterra, a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 do ano de 2002. O Felipe Massa estava querendo ficar ali entre os 10 primeiros, a 11ª o satisfez. Depois nós temos Panizzi, Sato, Makinishi, Frentzen, Fisichella e Bernold, largando o Bernold na 18ª posição. Depois Irvine e Weber e na última posição o Pedro de la Rosa. Não temos o 22º carro no grid porque o Alex Young não conseguiu o tempo suficiente para largar. Ele fez a sua volta em 1:24.785 e ele precisava fazer no mínimo 1:24.527 para conseguir a largada. Portanto, teremos 21 carros neste Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. A temperatura em Silverstone, 16 graus. A temperatura da pista quase a mesma, 17 graus. Ameaça de chuva, o tempo está nublado. A perspectiva é de que realmente possa chover, a previsão da meteorologia é de que possa chover, mas o tempo em Silverstone é sempre muito incerto. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Pra gente ter uma ideia, quase como a corrida aqui no Brasil, né? Que vem nuvem, vai nuvem, chove um pouco, não chove. Em Silverstone e na Inglaterra é muito mais do que isso. Reginaldo Leme, teremos mais uma prova que promete ser emocionante. Com a temperatura baixa, os pneus da Williams e da McLaren talvez não tenham o mesmo rendimento. Será que a Ferrari vem como favorita, apesar da pole fantástica que conquistou na última volta o Juan Pablo Montoya? Bom dia, amigo da Globo. Estamos aí em Silverstone, esse templo sagrado do automobilismo, onde tudo começou no dia 13 de maio de 1950, a primeira corrida da Fórmula 1 oficial, o primeiro campeonato mundial que se iniciou aí. É uma corrida em que o Montoya pela quarta vez está largando na pole. O Montoya tem um pneu duro. Não se sabe sobre o pneu do outro carro da Williams, o carro do Ralf Schumacher, mas pelo menos o do Montoya é um carro com pneu duro. Ele foi quinto no warm-up, então por aí se você vê que a Williams está pretendendo aí uma corrida com muita segurança, o Montoya na frente parando uma vez só. Aliás, é uma corrida normalmente muito rápida aqui em Silverstone, onde se faz uma parada, mas isso se a pista estiver assim, porque a estratégia Olha, o Rubinho ficou na volta de apresentação, né? Ele tem que sair antes do último cruzar a linha para poder recuperar a sua posição na volta de apresentação e voltar para o grid em primeiro. Já não é possível, ele já está parado, já não é possível, já vai largar em último. Você vê que já é uma situação totalmente diferente para o Rubinho, que atravessa um bom momento, de novo andando na frente do Schumacher, se classifica na frente do Schumacher, só perdeu a pole position por 34 milésimos para o Montoya na última volta. O Schumacher, nessa corrida, corre atrás de dois novos recordes na sua carreira. Um que ele pode fazer a sua 15ª corrida consecutiva marcando pontos, é um recorde que pertence ao Carlos Reutemann há 21 anos. E outra que ele pode superar, esse então é bem mais fácil, superar o número de 106 pódios de Alain Prost, se bem que o Prost conseguiu isso em 199 grandes prêmios e o Schumacher está disputando hoje o grande prêmio de número 168. Quer dizer, é mais um recorde que só não acontece se acontecer uma zebra muito grande e ele não terminar a corrida. Como disse o Kleber, é um grande prêmio muito especial em que normalmente o pole position não se dá bem. A última vez que o pole venceu foi em 97 com Villeneuve na Williams. A Williams é a equipe de melhor retrospecto com 6 vitórias. A Ferrari normalmente não é a favorita, ganhou uma em 11. A sua última vitória foi em 98 com o Schumacher. Mas a gente sabe que Ferrari em corrida dá um show. Os outros obtêm pole, a Williams obtém pole, mas chega na hora da corrida, o conjunto Ferrari e Bridgestone dá um show e aí a coisa é completamente diferente. Você está revendo aí o momento do início da volta de apresentação. Você viu o Ralf Schumacher como precisou sair escorregando porque o Rubinho não largou. Infelicidade do Rubens Barrichello, que agora vai ter que largar lá atrás, lá na última posição.
e vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Vamos ver. Silverstone tem lá os seus pontos de ultrapassagem, era uma pista muito mais rápida do que é hoje. A pista de Silverstone tem 5.141 metros. Os pilotos vão percorrer 60 voltas, 308 quilômetros, 356 metros, o percurso da corrida. Vale uma lembrança só, hein? O Rubinho, vamos torcer para chover. Na Alemanha, vale a Alemanha, a primeira vitória dele, largou em 18º numa corrida com chuva, em que ele foi e venceu. A chance continua, é claro que fica muito mais difícil. Vale aí a sua torcida para que o Rubens Barrichello consiga uma corrida de recuperação. Vai ficar na última posição do grid, porque não conseguiu largar na volta de apresentação antes de passar o 21º carro. Lembrando que temos 21 carros só no grid, o Alex Young não conseguiu sua classificação. Para o Barrichello, lá na frente o segundo lugar do grid fica vazio. A quarta luz vermelha está acesa, vem a quinta. Ela se apaga, o giro dos motores sobe e começa o grande prêmio da Inglaterra. Montoya largou bem, Ralf tenta tomar a segunda posição do Schumacher. Schumacher mantém-se em segundo lugar. Em primeiro lugar, Montoya. McNish não conseguiu largar. Os carros da McLaren vão chegando. O Rubinho já vai ganhando 2 posições. Aí o McNish sendo empurrado. Vem Montoya, vem Michael Schumacher. Ralf Schumacher na terceira posição. O Barrichello já largou, pelo menos 2 ele deixou para trás, 3 com a parada do McNish. E mais 2 na pista, 4 já. O Schumacher vai para cima do Juan Pablo Montoya. Mantém a terceira posição, Ralf Schumacher. Williams na frente, com Ferrari em segundo. Se o carro do Montoya está realmente mais pesado, esperando apenas uma parada, o Schumacher tem boa chance de ir para cima. Aí o McNish da Toyota, problemas na largada, não conseguiu começar bem o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Nós temos Williams, McLaren, Williams, depois Williams, Ferrari, Williams, depois os 2 carros da McLaren, os 2 carros da Renault. São os primeiros momentos das 60 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 em Silverstone, a 10ª etapa do Mundial. Uma pena que a televisão não esteja mostrando, mas a primeira volta do Barrichello está excepcional, está fantástica. É o que ele precisa, não pode perder tempo. Olha o Massa rodando, logo na largada, deu uma rodada forte, o Massa escapou um pouquinho ali, deve ter pisado na grama e aí perdeu o controle do carro. Mas parece que conseguiu voltar para a pista. Passa aí o Montoya em primeiro, em segundo Schumacher, em terceiro Ralf, em quarto Raikkonen, quinto Coulthard, sexto Trulli, sétimo é Button, o oitavo é Mika Salo, depois Villeneuve, Heidfeld, Panis, Bernoldi. Olha o Barrichello aí, ó, na 14ª posição, largou em 21º, fez uma ótima largada ao Barrichello. Também o Bernoldi, que pulou para a 12ª posição, o Henrique Bernoldi, que largou em 18º. A Toyota continua tentando fazer funcionar o carro do McNish. A diferença do Montoya para o Barrichello. Veja aí, ó, o Montoya está em primeiro, o Barrichello está em 14º. O Montoya já passou, bem-vindo o Barrichello, 9.4. Quer dizer, ele ainda está dentro da corrida, uma corrida que está absolutamente começando. Tem muita corrida e tem muito carro, evidentemente, na frente dele. Mas, de toda maneira, esse tráfego que ele está pegando, ele vai precisar ultrapassar. Isso faz parte da corrida, né? Hoje ele vai ter aquela corrida de diversão, né? De tentar a ultrapassagem. Quem está à frente dele agora é o Bernoldi, que está em 13º. Barrichello vai acabar sendo personagem muito importante desse grande prêmio da Inglaterra. Ele vive um bom momento, ele está confiante. De repente pode ser que faça uma corrida daquelas históricas. Já fez uma primeira volta, saindo da 21ª. Da 21ª para a 14ª posição. Agora ele já está em 13º com o Henrique Bernoldi em 12º. Você viu, notou as lentes de câmeras já molhadas, já com pingos de chuva. Então, também precisa tomar cuidado. Olha aí, quem precisa andar mais rápido, uma pista escorregadia desse jeito. Foi exatamente o que disse. Olha aí o Ralf perdendo a posição para a McLaren. Vem o Kimi Raikkonen, vem também o Coulthard para cima dele. O Ralf já perdeu a posição para a McLaren. O Kimi Raikkonen ultrapassa o Ralf Schumacher. A impressão do Ralf está com um carro mais pesado que os 2 McLaren, pelo menos. Kleber. Oi, João Pedro. A equipe Williams deve fazer 2 paradas. A primeira por volta... na volta número 20 ou 21 e a segunda perto da volta 40. Primeiro para o Montoya e em seguida para o Ralf Schumacher.
Pois é, João Pedro, e a informação que foi dada antes da largada é de que pelo menos o Montoya estava com o pneu duro, carro para uma parada. Montoya, Schumacher, Raikkonen, Ralf Schumacher, Coulthard e Trulli os 6 primeiros. E pelo rendimento mesmo que está tendo nesse começo de prova o Montoya, Reginaldo, que ele está conseguindo, olha, uma boa vantagem em relação ao Schumacher. Se ele viesse para uma parada só, a tendência, não é, seria o Schumacher, a não ser que o Schumacher venha para uma parada, mas não é o caso. O Montoya fez agora há pouco, olha o Rubinho, vai o Rubinho para cima do carro da BAR. O Rubinho já deixou para trás o Bernoulli, vai para cima do Panis, passa o Panis no Rubens Barrichello, vai fazendo uma corrida boa, vem o Heidfeld pela frente, já para ganhar a 10ª posição. Depois de ultrapassar o Panis, vai para cima do Heidfeld, que é o 10º colocado. E não tem outra solução para o Barrichello, é não perder tempo. Schumacher com aquela volta mais rápida, 1:25.646, quer dizer, fez agora há pouco a volta mais rápida o Montoya, agora faz o Schumacher. Enquanto você vê o Raikkonen ultrapassando o Ralf Schumacher. Aí o Raikkonen consegue ganhar a posição e por pouco o Coulthard não aproveitou o embalo para também ultrapassar o Ralf. A briga do Ralf contra as duas McLaren está bastante apertada. Você vê que ele já perdeu a posição, ele está entre as duas. Agora ele tentou recuperar, mas mantém-se entre as duas e o Coulthard também ameaçando. Então, a pinta que dá na corrida é que o Ralf está mais pesado e o Montoya mais leve. Ao contrário da informação que a gente recebeu no início da corrida. A diferença do Montoya com o Barrichello. O Barrichello está 14,7, é claro, vai aumentando a diferença do Montoya para o Barrichello por razões óbvias, né? O Barrichello tem um monte de gente na frente dele para ele tentar ultrapassar, enquanto o Montoya está com pista limpa para fazer as suas voltas. 697 milésimos a diferença do Montoya para o Michael Schumacher. O Raikkonen já vem 4,5 segundos atrás do Montoya. Os dois líderes da prova vão para um duelo muito particular, para uma corrida muito particular. Veja aí a repetição da largada. O Ralf chegou a ameaçar, largou bem o carro da Renault. O Trulli veio bem. Você vê que o Massa, pela imagem aérea agora. O Massa vai para o lado esquerdo ali, por isso que ele acaba rodando. Pisou na grama, foi absolutamente sozinho. A grama, como já choveu em Silverstone, pisar na grama seca já é um problema. Ela molhada como está, a hora que ele foi, perdeu o controle do carro, mas conseguiu pelo menos for para essa área de escape aí, asfalto puro, deu para fazer a volta, respirar fundo e foi para frente o Felipe Massa. Faz parte do aprendizado isso para quem está andando na Fórmula 1 no primeiro ano. Olha lá a rodada dele, aí tem uma área grande de escape aqui, logo depois da largada na Copse, a curva, tudo isso conseguiu voltar. Toda essa área era brita. Já está, o autódromo de Silverstone já está adaptado às novas tendências. Você vê que ali é um asfalto, a área de escape é um asfalto mais abrasivo do que o asfalto da pista. E segura muito mais do que a brita. A brita, aliás, que não segurou o Schumacher em 99, naquele ano que ele saiu direto, passou direto, acabou batendo de frente no guarda-reio e fraturou as pernas. E vem a informação, então, de Silverstone, informação dada pelo Patrick Reed, de que o pneu do Montoya é realmente o pneu mais duro. Olha a briga aí do Felipe Massa tentando recuperar posições. O Massa com problema na largada, agora também está fazendo uma corrida de recuperação. Ele vai indo para cima do Pedro Della Rosa. Tem o Pedro Della Rosa à frente, depois o carro da Jordan. E o Rubens Barrichello vai na sua luta. Olha o Schumacher encostando no Montoya. Montoya deu a balançada, vai levar o drible. O Schumacher está tentando fazer aquele drible. Olha a travada. Deu uma fritada de pneu, Montoya. Vai o Schumacher, tenta a ultrapassagem, botou o carro quase do lado. A curva é para a direita. A briga é boa entre os dois. Grande espetáculo, grande luta entre Montoya e Schumacher. O Montoya vai para cima, arranca um sorriso do Ross Brown. Continua tentando o drible, continua de bom zagueiro colombiano aí o Juan Pablo Montoya. A briga é muito boa, porque são dois pilotos competentes, talentosos e ousados, né? O Montoya não se assusta com a fama do Michael Schumacher. O Schumacher tenta de um lado, tenta do outro. A equipe olha, acompanha. Às vezes não é o lugar certo, mas ele não está a fim de negociar. E o Montoya se segura bravamente na primeira posição. Promete essa briga. É uma briga que a gente sempre espera, né? Montoya e Schumacher, desde que o Montoya veio para a Fórmula 1, é a briga mais esperada de cada corrida. Nem sempre acontece. Eles passam completando a sexta volta e vibrando o torcedor quando passaram Montoya e Schumacher. Olha o Barrichello. Agora o Barrichello deixa para trás
o Mika Salo. Barrichello já assume a 8ª posição, como você vê aí no vídeo. Barrichello em 8º, vai conseguindo a sua recuperação. Largou em 21º, então vai conseguindo fazer a sua corrida de recuperação. Enquanto o Montoya tem o Schumacher apertando, isso é muito bom, porque o Schumacher brigando pela primeira posição faz naturalmente diminuir o ritmo do Montoya. E aquela diferença de 14 segundos do Montoya para o Barrichello já caiu para 12. Enquanto o Rubinho vai fazendo as suas ultrapassagens, olha aí de novo, ó, que beleza de cena, hein? Foi frear lá dentro da curva o Juan Pablo Montoya, por isso fritou o pneu dianteiro esquerdo. O Schumacher conseguiu insistindo, botou o carro do lado, mas a curva era para a direita. E aí o Montoya conseguiu imagem, né? Aquela escorregada. Essa é a imagem do automobilismo. Para quem gosta é de vibrar na manhã de domingo. Escorregar no espaço necessário, né? O espaço certo para escorregar e ao mesmo tempo não cair. Não, e está atrapalhando, ao mesmo tempo está atrapalhando quem está atrás. Grande lance de Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher, os dois líderes do Grande Prêmio da Inglaterra. Eles vêm para completar a 7ª volta. Colados, juntos. Magnífico é o único que está fora da corrida. Passaram Montoya e Schumacher. A briga do Schumacher continua intensa para tentar tomar o primeiro lugar do colombiano. Olha a diferença no cronômetro, ó. 198 milésimos. Sabe o que é isso? Depois Raikkonen, Ralf Schumacher. A 5ª posição do David Coulthard. 6º colocado, o Jarno Trulli da Renault. A Renault colocando um carro na 6ª e um carro na 7ª posição. A corrida está muito boa e por isso o Rubinho, mesmo em 8º, ele está apenas 10 segundos atrás. Então cabe à Ferrari agora. Eu não sei qual era a estratégia programada para ela. Mas cabe à Ferrari, vamos dizer que ela tivesse planejado 2 paradas para o Rubinho, ela mudasse a estratégia em função do que aconteceu na largada. Ele acabou ficando na largada e teve que sair em último. Então mudar a estratégia, põe ele para uma parada e ele volta a entrar talvez até na briga pela vitória. E a solução passa a ser nessa primeira parada, troca o pneu e bota mais gasolina, ele perde um pouco mais de tempo, mas não precisa fazer 2 paradas, né? Exatamente. E torcer, quem sabe, né? Depois da primeira parada, por exemplo, ou antes da primeira parada, já torcer por uma chuva. Aí ele tem todas as condições que a gente sabe da habilidade dele em pista molhada para recuperar mais rapidamente essas posições. Já é o 8º colocado, o Rubens Barrichello. Ele vai agora para cima do Button, são 2,6 a diferença do Button para o Rubens Barrichello. O Button na 7ª posição, o Barrichello na 8ª, 2,6. A vantagem que tem o piloto inglês da equipe Renault. Montoya completa a 8ª volta, agora o Schumacher ficou um pouco mais para trás. Raikkonen, Ralf, Coulthard e Trulli, os 6 primeiros. Depois aparecendo Button e Barrichello. A 8ª posição do Rubinho está 10 segundos e meio atrás do Montoya. 9ª posição do Villeneuve, todos esses pilotos aí o Barrichello deixou para trás. Olha o Bernoulli, numa boa 10ª colocação, largou em 18º. Tá muito bem o Bernoulli. Bela corrida, você vê que o Frentzen está em 14º e o Bernoulli se livrando mais rapidamente do tráfego. É o estilo dele também, né? O Bernoulli sempre foi um piloto muito agressivo. Essa foi a rodada do Mika Salo. O Barrichello passou ali, depois o Salo estava tentando chegar no Villeneuve, quando ele escapou e acabou passando direto na curva. Schumacher volta a atacar o Juan Pablo Montoya. O Montoya diminui o ritmo, vai chegando o Kimi Raikkonen na 3ª posição. Quem fica um pouco mais para trás é o Ralf Schumacher. A diferença do Montoya para o Raikkonen, 2,1 do Montoya para o Raikkonen, para o Raikkonen. E do Montoya para o Ralf, 4,9. Então o Ralf está ficando para trás dessa briga. Os 3 primeiros vão mantendo o mesmo pique. 7,8 a diferença do primeiro para o 6º colocado. Do Montoya para o Trulli. Dá a impressão de esses 3 primeiros aí, Montoya, Michael Schumacher e Raikkonen estarem com um tipo de estratégia e os outros 3, o Ralf e o Coulthard, pelo menos o Ralf e o Coulthard está com uma outra estratégia. A do Trulli a gente não sabe que, por enquanto, é ali mesmo o lugar da Renault. Renault, aliás, que é nesta corrida de Silverstone, completa 25 anos de Fórmula 1. Foi nesse mesmo circuito, em 1977, em que o francês Jean-Pierre Jabouille estreou o RS01, o primeiro carro turbo dessa era turbo, da nova era turbo da Fórmula 1. Depois o turbo passou a dominar a Fórmula 1 durante muito tempo. O Schumacher vai continuar apertando o Montoya. Vai um pouquinho junto com o Schumacher aí, ó. No ataque ao Juan Pablo Montoya.
com a pista, você vê pelos pingos aí na lente da câmera do carro, a pista já bastante escorregadia. Tão escorregadia que tem gente que vai embora. Foi o Mark Webber, o australiano Mark Webber da Minardi, passando, indo para a brita. Vai o Schumacher, continua o ataque de Michael Schumacher para cima de Juan Pablo Montoya. Um dos bons duelos da Fórmula 1. Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo. Eles completam mais uma volta. Na mesma batida, no mesmo ritmo. A diferença do Schumacher para o Barrichello, ó. Fez essa volta em 1:27.4 o Montoya, em 1:27.3 o tempo do Michael Schumacher. Enquanto o Barrichello vai se aproximando, ele está 9,8 atrás do Michael Schumacher. Ele vai chegando. E a diferença dele para o Button é nenhuma, veja aí, ó. 1/10. Vai para cima do Button o Barrichello. Agora o adversário é o Button. O adversário é o inglês da Renault. O Barrichello vai tentar agora a 7ª posição. E você repara pela imagem ó, que o Trulli está logo ali na frente. Então o Barrichello conseguindo a ultrapassagem para cima do Button, ele já vai ter na mira o Trulli para entrar na zona de pontuação. Faltando 50 voltas para o final da prova. Aquela diferença que você viu do Barrichello 10,08 era da última volta. Você viu agora há pouco cronometrando diretamente Schumacher para Barrichello, que já era de 9,8. Quer dizer, o Rubinho está andando muito mais rápido que o Schumacher. E como disse o Kleber agora há pouco, enquanto o Montoya estiver na frente do Schumacher, ele é muito bom, porque o Schumacher teria condições de dar um ritmo mais rápido à corrida. Então o Montoya segurando o Schumacher ali, o Rubinho vai chegando, que o Rubinho está rodando mais rápido. 10ª volta completada, começa a chover um pouco mais forte agora, começa a dar pinta de que vai chover em Silverstone. A chuva tá vindo e voltando. Uma pingadinha aqui, para, uma pingadinha ali, para. Agora, na reta dos boxes, já tem uma pingadinha mais consistente. Agora, a torcida da gente agora, nós estamos ainda com reminiscências da Copa, em que se falou muito, se escreveu faixas e faixas ali nos estádios de Deus é brasileiro. A torcida agora é essa. Olha o Barrichello. Barrichello em cima do banco. Vai o Barrichello, a torcida agora é botar do lado. A torcida seria para que os pitstops comecem antes da chuva, mas que coincidam do Barrichello exatamente no momento em que ele já possa sair com o pneu de chuva. Com chuva forte agora, né? Agora, acho que tem que entrar em contato. Na última corrida, a imagem do... Olha ali a rodada do Felipe Massa. O Felipe Massa, você estava falando em aprendizado, ele está tendo muito aprendizado nessa prova. Pisar na grama, correr com pista molhada, em Silverstone, está tudo sendo escola para o Felipe Massa. Bom, o Barrichello continua na 8ª posição. Na última prova, o final da corrida foi interessante, a imagem do Ross Brown no comando ali da Ferrari, os rádios, o lado direito o rádio do Barrichello, o lado esquerdo o rádio do Schumacher, ele botava a mão no rádio, a câmera fechava nele. O Barrichello que continua indo para cima do Button. E olha como aí a chuva parece já mais intensa. Então você bateu o rádio agora para São Pedro e vê que hora que é para fazer o pit stop do Barrichello. Vai o Rubinho, são 74 milésimos só de vantagem do Button. Barrichello vai para o ataque, Barrichello tenta ganhar a 7ª posição. E ganhando a 7ª posição, eu repito, ele vai ficar bem perto da 6ª colocação. O Montoya agora passa na 12ª volta com 914 milésimos. Ele fez 1:28.8 a sua volta e o Schumacher 1:29.4. Uma volta menos boa do Michael Schumacher, ficando agora quase um segundo atrás do Montoya. Em alguns lugares da pista, a câmera do Schumacher mostra muito mais água, né? Em alguns lugares já chove grosso. Mas é exatamente isso, que o Schumacher tirou o pé um pouquinho ali, para tomar mais cuidado. São 12 voltas completadas no Grande Prêmio da Inglaterra. O Bernoni está aí na 10ª posição. O Massa está lá atrás, na última posição, rodou bastante. E você viu que a Arrows já está pronta para um pit stop. E já está tendo dificuldade o Montoya para segurar, ó. Tendo dificuldade o Montoya para segurar. A moçada vai ter que parar já e pelo menos botar pneu intermediário pelo jeito. Frentzen na 12ª volta, Frentzen vai para o box. Olha, vai se dar muito bem o Frentzen, porque já não está dando para andar na pista desse jeito, ó. Uma sequência de escorregadas aí do Montoya. Você viu como eles diminuíram completamente o ritmo, ó. De 1:27 subiu a volta para 1:29. A Williams já começa a se agitar, a Ferrari também, ó. E aí já é chuva forte. E olha, como o Barrichello não passou ainda, pode parar agora, né? Pode ser ele aí, ó. Pode ser ele agora. Vai se dar bem. É uma boa possibilidade
para o Barrichello fazer a parada agora. Saindo o carro da Sauber. 48 voltas para o final. Todo mundo agora tira o pé. Tá aí o Villeneuve bem devagar. A chuva aperta em Silverstone. E vem para o box o Montoya e o Schumacher. E o Rubinho também tá. Olha o Montoya indo para o box. O Schumacher indo para o box. Bom, se o Ralf entrou junto com... Bom, agora a situação ficou realmente de trânsito, porque eles perceberam que agora não tem estratégia de equipe, Reginaldo. Na 13ª volta, todo mundo entra no box, porque agora não basta mais a estratégia. O Schumacher saiu na frente, não, o Montoya saiu aqui, ó. Schumacher vai sair atrás do Montoya e o Ralf, porque aí faz aquela fila no box, não adianta mais você esperar a sua vez. Uma volta a mais, na 13ª volta eles entraram. Uma volta a mais seria o suficiente para talvez arrebentar a corrida de qualquer um. Então, todo mundo acabou ficando no box. Agora vai ser aquela expectativa. Agora vai ser aquela expectativa para a gente saber o que vai acontecer com as voltas dos pilotos. Como é que cada um vai voltar para suas posições. Porque parou todo mundo. Parou o Schumacher, o Rubinho ficou esperando a vez dele. Parou o Montoya, o Ralf ficou esperando a vez dele. O Frentzen foi o primeiro a parar. O Coulthard agora é dado como líder da prova. O Coulthard que parece não foi para o box ainda. Está se segurando ali naquela de não conseguir acelerar o carro. Quer dizer, a gente fica vendo, é muito incomum na Fórmula 1, mas não tinha outro jeito. Uma volta a mais podia prejudicar a corrida, então é melhor esperar lá no box, porque estava todo mundo fazendo isso, Reginaldo. Olha aqui, são duas posições, pelo menos, que o Barrichello ganhou importantes. Uma que ele ganhou do Ralf no box, outra que ele vai ganhar do Coulthard. O Coulthard só não entrou porque já tinha o companheiro no box, quer dizer, ia dar confusão ali dos dois carros no mesmo tempo. O Schumacher não foi tão rápido no box, não, né? No seu pit stop. E o Coulthard demorou um pouco mais para entrar. Então, o fato dele ter que dar mais uma volta inteira com o pneu ainda de pista seca, vai fazer com que ele vai perder posições, 3 ou 4 posições. Ele só vai entrar agora. Agora. Então, são duas importantes que o Rubinho ganhou, pelo menos. Olha como vem o Coulthard não conseguindo passar, a Ferrari deixa ele para trás, quer dizer, ele tá... E ele não foi, não entrou? Bom, agora já não é mais... Agora já não é mais... Agora vamos ao raciocínio. Não é mais problema da equipe. Ou o Coulthard é maluco, ou ele conhece como ninguém essa pista de Silverstone e fala assim, não, essa chuva não vai, ó. Vai embora o Sato passando direto. Algum problema de rádio? Não é possível, né? Não é possível. O Barrichello na 5ª posição. Barrichello na 5ª posição. Montoya, Michael Schumacher, David Coulthard, Trulli e Barrichello. Esse terceiro lugar do Coulthard não vai durar mais nada. Ele vai perder essa terceira posição. O Barrichello ganhou posições importantes do Button e do Ralf. Essas duas posições fundamentais que o Barrichello ganhou. E mais a do Coulthard que vai ganhar. Que vai ganhar, quer dizer, são 3 posições, sair da 8ª para a 4ª posição. Ótimo até agora para o Barrichello. Impressionante o Coulthard dar mais uma volta nessa pista, ele vai cair para... Sei lá, para Copa, ele está se segurando, ó. Lá vem o Coulthard. Alguma informação por rádio, ou o rádio não funcionou direito, ele deve ter perguntado e não funcionou direito, ou pelo rádio a equipe diz para ele, não entra, por alguma razão. Bom, só agora o De La Rosa está fazendo a parada dele, falta o De La Rosa, falta o Sato. Tá aí o De La Rosa fazendo o seu pit stop. O Sato deu uma rodada agora há pouco. E eles estão botando os pneus intermediários. Você vê ali os pneus intermediários. Agora a Fórmula 1 houve um tempo, né? Quando era só o pneu slick e o pneu de chuva, eram 2 tipos de pneu. Agora nós temos o pneu de pista seca, né? Que não é mais slick. Tem o pneu intermediário, que é para a pista molhada, como está aí em Silverstone. E tem o pneu de chuva mesmo, que aí já é para chuva forte. Eles voltam com os pneus para os pneus intermediários, para a pista molhada, como está aí em Silverstone. Montoya completa a 15ª volta. Michael Schumacher 2.2 atrás do Montoya. O Trulli 13.6 atrás do Montoya. E o Barrichello 17 segundos atrás do Montoya. O Coulthard foi para o box. O Barrichello então vai para a 4ª posição. Saiu da 8ª posição para a 4ª, ganhando as posições do Raikkonen, do Schumacher, do Button e do Coulthard. E ótima para o Barrichello essa mudança toda de posições, a chuva mais forte. Pronto, Coulthard, tá com o sapato certo para a pista na 15ª volta, Coulthard no box. Globo, a gente se vê por aqui.
Antártica. Com Antártica é mais gostoso. O Barrichello está aí ocupando a 4ª posição. O terceiro vai passando o Trulli, ó. Vai passando o Trulli e vai para a 3ª posição o Barrichello. Rubens Barrichello vai assumir a 3ª posição. Ele fica numa boa colocação. 45 voltas para o final e o líder é dado Michael Schumacher, hein? Michael Schumacher está sendo mostrado aí como líder. O Schumacher passou o Montoya. O Schumacher passou, e acho que ninguém viu, né? Eu não estou enganado, não. Ninguém viu, né, o Reginaldo? Não mostrou. Não, né? Não mostrou, mas passou agora sim no replay. A Puxa, recuperação. que alívio. Aí vem o Montoya errando, ó. Deu uma escorregada. É complicado, né? Qualquer distração. Aí, nesse momento, vai valer quem tem mais experiência. Claro que tem o piloto que se adapta melhor ou pior com o campo com a pista molhada. Vai o Salo abandonando. Claro que tem o piloto que se dá bem e o piloto que não se dá tão bem com a pista molhada. Agora a experiência conta a beça, né? E o Montoya, apesar de ser um pequeno fenômeno, ainda é um piloto que está começando a vida dele na Fórmula 1. O Montoya não tem tanta experiência assim, está fazendo hoje o seu 27º Grande Prêmio final. Mas foi um erro até, um erro que pode se cometer por alguém que esteja disputando a posição, principalmente à frente do Schumacher. Ele tangenciou errado, então ele teve que abrir para segurar o carro e aí deu o espaço de sobra ali para o Schumacher. E agora entra aquela outra diferença, claro, que é dos pneus. O pneu Bridgestone do Schumacher na chuva, o pneu Michelin do Montoya na chuva. Aí uma diferença muito grande, o Schumacher agora vai abrir um espaço aí folgado. A não ser que erre. O Ralf Schumacher também vai se recuperando, o Ralf Schumacher vai deixando para trás a McLaren, vai ultrapassando o Kimi Raikkonen. Olha a chuva nesse trecho da pista. Essa imagem que a gente vê cheia de água na câmera, imagine o piloto lá dentro andando a 200 por hora com toda essa água pela frente. E eles vão brigando pelas posições. Olha o Heidfeld atacando, o Heidfeld vai atacando e eles vão tentando cada vez mais recuperar suas posições. E vem o Barrichello também para frente para cima do Montoya daqui a pouquinho. A diferença nesse momento é de 8,1. Você viu passar o Schumacher, vê aí o Montoya. Daqui a pouco vai aparecer o Barrichello. Olha lá, já aparece o Barrichello. Então você começa a prestar atenção visual aí, como essa diferença vai diminuir rapidamente, porque aí tem 3 aspectos. O pneu Bridgestone do Rubinho contra o pneu Michelin do Montoya, que o pneu Bridgestone é melhor. A experiência do Rubinho contra a experiência do Montoya. E a habilidade, extraordinária habilidade do Rubinho em chuva, não precisa nem dizer, das corridas que a gente já viu dele em chuva, inclusive da primeira vitória, excepcional vitória lá em Hockenheim no ano 2000. Agora chove muito forte. Chuva de gente grande agora. Chuva de gente grande. Daqui a pouquinho o Rubinho chega no Montoya. Diga, João Pedro. Olha, as informações aqui na McLaren são de que naquela indecisão do Coulter, para ou não para, quem foi decisivo foi a própria equipe, que disse para ele, não entra no box porque a chuva vai parar. E agora acho que vai ter que contratar um novo meteorologista. Rapidamente, se possível até o final da prova. Olha o Raikkonen indo para cima do Ralf Schumacher. O Ralf tinha tomado a posição do Raikkonen, o Raikkonen vai para a briga, o Ralf fecha a porta. Eles fazem um bom duelo, Ralf Schumacher e Kimi Raikkonen. O velho problema de estudo meteorológico da McLaren. Eu acho que esse deve ser o quinto. Deve ser o quinto que passa pela equipe, porque em cada corrida eles têm que demitir um, porque são coisas absurdas que acontecem nesse sentido na McLaren. Demitir alguém é sempre muito triste. Mas pela chuva que está caindo em Silverstone, ele não está lá em Silverstone. O meteorologista não está lá em Silverstone. Kimi Raikkonen consegue recuperar sua posição. Brigou e ultrapassou o Kimi Raikkonen. Ganhando posição do Ralf Schumacher numa briga intensa. O Ralf se defendeu o quanto pôde, o Kimi Raikkonen foi ousado. Consegue o Kimi Raikkonen fazer uma boa ultrapassagem. Agora é o Frentzen que está tentando se defender do ataque do Button. Vale a 7ª posição essa briga. Vem o Button, o Frentzen à frente. O Button chegou a perder a posição para o Frentzen, né? O Frentzen estava em 8º, o Button estava em 7º. Agora as posições trocadas.
E o Button vai tentando se recuperar. Michael Schumacher é o líder do Grande Prêmio e o Montoya vai para cima dele. Você viu que o Rubens Barrichello, evidentemente, está aí na frente do Juan Pablo Montoya. O Rubinho estava tirando a diferença do Montoya e consegue pegar a segunda posição. Consegue fazer a segunda colocação o Rubens Barrichello. Os pneus Bridgestone rendem mais mesmo na chuva. O Bridgestone rende mais, Reginaldo. Você estava falando sobre isso. E o Montoya foi caindo de rendimento até que o Barrichello chegou e fez a ultrapassagem. Às vezes é tanto tumulto numa corrida, entendeu? Às vezes é tão complicado um grande prêmio, quando chove, quando alguém entra, alguém sai do box. E o Barrichello foi lá e consegue a segunda posição. Aí o Rubens Barrichello, agora sendo mostrada a ultrapassagem dele sobre o Juan Pablo Montoya. Uma alegria discreta no comando da Ferrari, mas sem dúvida a Ferrari mais uma vez vai dando show. Você falou no começo da prova, Reinaldo, que ela dá um show nas corridas. Hoje teve o aspecto chuva, ajudando evidentemente a Ferrari, e agora está de novo com a dobradinha, Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, e mais uma vez, vale a pena destacar, não é torcida exagerada, a corrida do Barrichello é mais uma vez uma grande corrida. O Barrichello na 10ª prova do ano fortalece ainda mais a posição de grande piloto nessa temporada 2002. Sem dúvida, da melhor temporada que ele faz. E você disse bem, a chuva está facilitando para a Ferrari, mas sem a chuva na corrida passada, a Williams largou na primeira fila total com Montoya e Ralph, as duas Ferrari na fila de trás, e na corrida foi um show. Um show da Ferrari, acabou fazendo a dobradinha com vitória do Rubinho em segundo lugar do Schumacher. Então, a Ferrari realmente é uma outra corrida, é uma outra equipe em corrida. A Williams está longe disso ainda e esse casamento com a Bridgestone é perfeito. E a Williams caiu de rendimento claramente depois da chuva. Agora o Frentzen está apertando o Ralf Schumacher. O Ralf chegou a tomar o lugar do Raikkonen, perdeu na sequência numa boa briga a posição para o Kimi Raikkonen, que é o 5º colocado agora, e o Ralf vai defendendo aí a 6ª posição com muito sacrifício. O Frentzen está no ataque. Com toda a diferença de carro, só que agora foi o motor. Agora foi o motor. Só que o Frentzen tem um pneu Bridgestone e o Ralf um pneu Michelin. Você vê a diferença. E agora foi o motor do Frentzen, que com chuva e tudo, e também para quem não paga o motor, ironia, né? Para quem não paga o motor, deram lá um motorzinho, um liquidificador. Na 21ª volta abandona o Frentzen. Para quem não está inteirado do assunto, a Arrows não treinou sexta-feira, porque a Arrows tem uma dívida monstruosa com a Cosworth, que é a fornecedora de motor. Olha o Raikkonen, fazendo uma bela corrida, o Kimi Raikkonen, hein? Agora ele consegue a sua ultrapassagem sobre o Trulli. Vai ganhando a 4ª posição. O Raikkonen é aquele piloto extremamente jovem, né? Que apareceu muito bem na Sauber e que estava devendo. Não é por causa disso também, ainda vai continuar devendo uma grande atuação numa equipe grande. É aquela história do piloto que se sobressai demais numa equipe pequena, quando vai para uma equipe grande, estava devendo até hoje. Eu estou gostando do que ele está fazendo. Vai assumindo a 4ª posição. Mas a Arrows, você está vendo aí o Bernoulli, a imagem do Bernoulli, que é o 9º colocado, está à frente do Coulthard, o Bernoulli. Fazendo uma belíssima corrida, o Henrique Bernoulli, está na 9ª posição o Bernoulli. Já deixou para trás o Villeneuve, ou vai para cima do Villeneuve. O Massa também se recuperou bem, já está na 12ª colocação. Os pilotos brasileiros fazendo uma ótima corrida. Está aí o Massa fazendo uma ótima corrida em Silverstone. Mas a Arrows não participou do treino de sexta-feira, o treino livre, tem uma dívida com a Cosworth, que não estava a fim de negociar. Conseguiu pagar uma parte
da dívida, negociar o restante da dívida e conseguiu treinar ontem e largar para a corrida hoje. E aí, ironicamente, o motor do carro do Frentzen quebra quando o Frentzen ocupava a 7ª posição no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Em alguns lugares da pista, a chuva diminuiu. Em alguns lugares da pista, a chuva diminuiu. Já não tem chuva tão intensa. O que também não é novidade lá na Inglaterra, né? Chover, parar, chover, voltar, parar. Não tem muita novidade na pista da Inglaterra. O fato é que está em primeiro lugar o Michael Schumacher, faltando 38 voltas para o final da corrida, com o Rubens Barrichello na segunda posição. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. Vai se virando aí para tentar segurar a posição o David Coulthard, com o Panis atrás dele e o Massa logo na sequência. O Coulthard ocupa a 10ª posição, o Panis o 11º, o Massa é o 12º. Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo, Montoya em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, a 5ª posição é do Trulli, a 6ª é do Ralf Schumacher. Depois Button, Villeneuve, Bernold na 9ª posição, Coulthard em 10º, Panis em 11º, Massa em 12º. Aí você conferindo a classificação do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Schumacher tem apenas uma vitória na Inglaterra. O Schumacher teve aí o seu acidente em 99, ele quebrou a perna e ganhou a corrida de 98, já pilotando para a Ferrari. Nas últimas provas, só deu McLaren. O Mika Hakkinen em 2001, o David Coulthard em 2000 e em 99. Hoje, o meteorologista da McLaren não ajudou muito o David Coulthard. Mas o Kimi Raikkonen vai fazendo uma boa corrida. E olha o Massa! Vai o Massa, partindo para cima do Panis, conseguindo sua ultrapassagem. Que recuperação do Massa, hein? Schumacher está 12,7 à frente do Barrichello, estava na 23ª volta. Bom, agora, Reginaldo, o problema de pneus, o pit stop para uma troca de pneus agora já não passa a ser exigência para os carros continuarem na pista. A dúvida é sobre o tanto de combustível que foi colocado naquela primeira parada, que foi uma parada meio improvisada. É uma parada na 13ª volta, uma parada assim muito cedo, e os tanques hoje não são muito grandes, né? Nenhum carro tem um tanque muito grande. Agora, também consome menos uma corrida com chuva, também tem essa. E a reta do box começa a secar, os carros começam a andar um pouquinho mais, então muito provavelmente haverá uma nova parada se secar a pista. Você vê a diferença de rendimento do carro do Michael Schumacher para o carro do Ralf Schumacher. E já tem McLaren indo para o box, ó. David Coulthard vindo para o pit. Na 24ª volta, vem para o box o David Coulthard. E pegou todo mundo desprevenido. Tinha lá a máquina que tira o pneu, que faz a pressão para tirar a roda. Estava no meio do caminho dele. Pneu seco, pneu seco. Pneu seco. E falta o pneu direito aqui, né? Que coisa estranha a McLaren, que não é hábito da McLaren fazer essas lambanças aí em corrida. Pneu seco. A reta dos boxes já está secando, o Coulthard tá... Será que é ordem do meteorologista? O que você acha? Pois é, tomara que seja uma decisão aí, já está lá para trás mesmo, então vai pro tudo ou nada, acreditando na habilidade dele agora. Que não tenha um meteorologista falado nada. Se ele deu uma opinião, eu iria pelo contrário. Você não viu nenhum meteorologista da McLaren no box, né, João Pedro? Por enquanto ele se escondeu, já foi de volta para casa, né? Com o contrato rasgado. Para no box, o David Coulthard faz o seu segundo pit e aí o carro da Jaguar é o Villeneuve, o Ed Irvine, parece o Ed Irvine ali, atravessado o Ed Irvine. Vem o Raikkonen também. A McLaren mudou de vez o seu jeito na corrida. Pneu seco. Os dois vêm com pneu para pista seca, tanto o David Coulthard quanto o Kimi Raikkonen, fazendo uma posta cedo na pista seca, a McLaren. Aí o Ed Irvine, que abandonou o Grande Prêmio da Inglaterra, vamos ver, deu a travada, rodou, saiu para grama, e aí para segurar, né? Não dá. Abandona o Ed Irvine.
Ed Irvine que já não está numa situação tão confortável assim na Jaguar. Olha, eu não sei não. Como todas as outras equipes estão dentro do box, ninguém se manifestando por uma nova troca, Schumacher passou. eu acho que a McLaren errou de novo, hein? Será, rapaz? Bom, 11 pontos. Cleber. Oi, João Pedro. Não, a instabilidade do tempo aqui continua visível. Há nuvens carregadas numa parte do circuito e aqui uma parte mais clara do céu próxima ao paddock, onde agora inclusive parou de chover. Mas a todo momento vem alguém das equipes para o lado de fora, olha para o céu e tudo, porque parecem também não estar acreditando na decisão tomada pela McLaren. Nessa 25ª volta, por exemplo, o rendimento do carro do Montoya foi mais ou menos ali parecido com o do carro do Michael Schumacher. Ele que está 28,55 atrás. E aí o David Coulthard. Na 16ª posição o David Coulthard. E a Simone, a namorada brasileira do David Coulthard. Os carros da Renault também vão para o box simultaneamente. Vão os dois ao mesmo tempo para o box. Vamos ficar de olho se eles saem com o pneu seco. Já que a imagem não está mostrando. Schumacher, Barrichello, Montoya, Ralf Schumacher, Villeneuve, Bernoulli na 6ª posição. Com as paradas dos carros da McLaren, o Bernoulli vai para a 6ª posição. Bernoulli pode estar fazendo para ele uma corrida absolutamente histórica, né? O Henrique Bernoulli está fazendo hoje o seu 26º Grande Prêmio e o Bernoulli nunca somou um ponto na Fórmula 1. Se ele conseguir manter essa posição, vai ser o primeiro ponto da vida do Henrique Bernoulli. E o Massa não está querendo acabar com a festa. O Massa não está muito afim de deixar o Bernoulli fazer o primeiro ponto dele, não. Olha o Massa, vai para cima do Bernoulli. Os dois têm o mesmo pneu, Bridgestone. Valendo aí a 6ª posição. E o Massa foi embora. Massa faz a ultrapassagem, teve lá em Mônaco aquele acidente, o Massa bateu. O Schumacher vai deixando o Bernoulli para trás, aí o Bernoulli retardatário na 7ª posição, o Massa consegue ultrapassar. Vamos ver a diferença do Michael Schumacher para o Rubens Barrichello. 9,3, consegue diminuir essa diferença que chegou a 10,5 na volta anterior. E aí, claro, por causa desse tráfego que o Schumacher está enfrentando, teve pela frente o Massa, teve pela frente o Bernoulli. Bernoulli vai para o box. Vai para o box na 26ª volta, Henrique Bernoulli. Um momento curioso da corrida, né? Aquela briga particular entre os dois brasileiros, teve o Schumacher como espectador, né? Bem de pertinho. Olha a chuva que está aí. Pois é, e aí é reta de boxe, né? Aí é reta de boxe. Esses profissionais das equipes, eles ficam instalados ali em locais que são na reta dos boxes, né? No chamado pit lane, pit wall. Aí, ó, do lado esquerdo aqui, de onde ele está saindo. E o Bernoulli acaba de sair de pista seca. Pois é. Olha o Coulthard aí, ó. Está na 15ª posição, foi o primeiro a parar nos boxes e trocar os pneus intermediários para os pneus secos. E olha a diferença, está virando 1,36,9 o Coulthard, quer dizer, olha, está virando 1,36,9 por causa disso aí, ó. É lógico, vai virar 1,36,9 sempre. E o Schumacher está virando a casa de 1,33. Eu dizia agora há pouco, o Coulthard estava tentando segurar o carro, ele vai tentar manter o emprego do meteorologista, mas agora não deu. Não deu. Acho que ele vai ser o primeiro a pedir a cabeça do meteorologista. Está na 15ª posição com o Button na 14ª. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve e Felipe Massa. São os 6 primeiros colocados. O Bernoulli estava na 7ª posição, foi para o box. Massa na frente do Heidfeld. O Bernoulli está voltando na 11ª posição, depois de 2 paradas. Irvine, Frentzen, Salo, Weber, McNish, os pilotos que abandonaram. O Rubens Barrichello, vale destacar, fazendo uma grande corrida. Teve problema na volta de apresentação, não largou para a volta de apresentação, começou a corrida lá no final do grid em último lugar,
e conseguiu se recuperar, veio para a segunda posição, ultrapassando os adversários na pista, contando com um bom pit stop. O Bernoulli volta para o box e tem McLaren rodando. Acho que é o Coulthard de novo. É, a McLaren, claro, McLaren. E o Bernoulli volta para o box provavelmente agora para botar o pneu de chuva. Quer dizer... Não tem cabimento, né? É uma falta falta de profissionalismo, ou então o meteorologista é irmão daquele da McLaren. Acho que parece que ele foi demitido da McLaren e pegou uma boquinha ali no box da Arrows. Porque não é possível, né? Não é possível. Kleber. Oi, João Pedro. Em relação a essa história toda do Henrique Bernoulli com a Arrows também, ontem eu conversava com ele e ele me dizia o seguinte: é impossível você ficar absolutamente distante de tudo que está acontecendo dentro da equipe. Você é também um funcionário da equipe. Então, se a equipe não sabe nem se vai continuar existindo no ano que vem, a sua concentração fica totalmente abalada para participar de uma corrida. Nem puderam treinar na sexta-feira. Em relação a tudo isso que acontece dentro dos boxes, na equipe Arrows, existe também a frustração dos mecânicos, que inclusive estão sem receber. Vai pro boxe agora o Kimi Raikkonen, vamos ver o que eles vão fazer. Pelo jeito vai botar pneu intermediário, bota pneu intermediário, e a desaprovação do Kimi Raikkonen. O piloto, será que o piloto participa de uma decisão como essa? O piloto apenas cumpre uma ordem? Porque se o piloto só cumprir a ordem, ele vai ter todo o direito de sair daí e dar uma bronca geral, né? Porque arruinaram a corrida. Na situação dele, certamente ele não participa de uma decisão dessa. Novato na equipe, a equipe pode argumentar: olha, já trocamos o do Coulthard, você vem, a gente vai trocar. Agora o Coulthard tinha que já ia entrar quando o rádio da equipe falou para não entrar. Já deve ter achado estranho. E depois não podia ter aceito. Você viu que ele não para na pista, já chegou a atropelar, inclusive, placa de sinalização. E o Massa está com problema aí também. Agora está pronta a McLaren para receber o David Coulthard, né? Que depois da desastrada troca de pneus, de trocar os pneus intermediários para os pneus para a pista seca, rodou 2 vezes e agora vai de novo para o box. Vem o Trulli também fazer a sua parada. A Renault que cometeu o mesmo erro na McLaren com os 2 carros, né? Por isso eles voltaram agora, é a terceira parada. Então ficam Bernoulli, Trulli, o Button, o Coulthard e o Raikkonen com 3 pitstops. Vem aí para o seu terceiro pitstop na 30ª volta o David Coulthard, o piloto escocês que está fazendo um grande prêmio de casa, um grande prêmio da Grã-Bretanha, é o piloto de casa de todos os pilotos britânicos. Como o David, pelo menos eles fizeram um bom trabalho em 6.1, mandaram ele de volta. E é o único que tem, dos que estão na pista, que tem 2 vitórias aí em Silverstone. E o clima aqui continua tão ruim que é inacreditável a decisão das 2 equipes, porque não é questão de ser meteorologista ou não, é questão de ter bom senso. É quase como se uma pessoa fosse sair de casa e escolhesse entre um casaco e uma camiseta para ir à praia. Mas não tem a menor dúvida de qual decisão deveria ser tomada. Aí o momento em que o Massa teve o problema lá com a McLaren, ele acabou rodando. Ele estava numa boa 6ª posição. Está de volta o Coulthard. Está de volta o Coulthard na 16ª posição. Uma corrida absolutamente comprometida da equipe McLaren. O Massa caiu para a 7ª posição. E o Bernoulli parou na 30ª volta, abandona o Bernoulli. Uma pena o Bernoulli, né? O Bernoulli está fazendo uma grande corrida. O Bernoulli que não está conseguindo nessa temporada os resultados. Ele só completou 2 provas. Ele foi 12º em Mônaco e foi 11º no Grande Prêmio da Europa. E hoje estava com chance até de conquistar o primeiro ponto. Acabou não dando sorte. É um piloto agressivo, um piloto de muita habilidade, um piloto considerado de muito conceito dentro da Fórmula 1, mas que pela equipe Arrows, que começou muito bem o ano e foi a equipe que mais caiu de rendimento no decorrer das últimas corridas. Então, completamente sem treino, sem tempo para treinar, sem dinheiro para treinar. Aí também, ó, pagando o mesmo preço pelos problemas, a Renault, pelo problema da McLaren, ela que também trocou para pneu seco quando era muito cedo, trocou prematuramente.
apresentou problemas. O Ralf Schumacher vem aí fazendo a sua corrida. A Williams acabou fazendo uma corrida a partir da chuva, uma corrida só discreta. E a Williams pronta para mais uma troca. Porque realmente, agora vamos falar sério, né? A mudança de tempo em Silverstone deixa a equipe louca mesmo. Porque agora surgiu o sol na reta dos boxes. Eles ficam mesmo perdidos. Só dá a impressão, né, Reginaldo? Que não é impressão, é certeza, que a McLaren foi um pouco precipitada. É exatamente o que disse o João Pedro. É a mesma coisa que você sair de casa e ter que fazer uma opção entre uma camiseta e um casaco para ir à praia. Quer dizer, não é uma questão de meteorologia, é uma questão de estar vendo o que está acontecendo ali e que tem mais, a pista, ainda que pare a chuva, a pista não seca. A pista não seca de uma hora para outra. Então aí, ó. Tanto é que continua com o pneu intermediário. O Ralf troca e vai com o pneu de chuva. Faz o seu reabastecimento, está fazendo então o seu pit stop e travou a mangueira para botar gasolina, travou, tendo problema. O Ralf Schumacher, comprometidíssima a corrida, não está entrando a mangueira para abastecer o carro do Ralf Schumacher. Já ocorreu este ano mesmo, hein? Com a própria Williams. Foi embora, na própria Williams, já foi embora sem reabastecimento, quer dizer, vai ter que voltar para o box. Um aparelho, esse aparelho fornecido pela Intertechnique, uma empresa francesa, fornece para todas as equipes. Por azar, a Williams tem um problema, na mesma Williams tem um problema numa segunda corrida seguida. O que acaba sendo lamentável pro Ralf Schumacher. Barrichello na segunda posição. Em primeiro está o Michael Schumacher, o Barrichello dando uma rodada. Essa é uma imagem recuperada, um replay da rodada do Barrichello. E o carro apagou o Barrichello? Não apagou, né? Conseguiu voltar para a corrida o Rubens Barrichello. Agora aumenta a vantagem do Schumacher em relação ao Rubens Barrichello, mas ele tinha uma boa vantagem para o terceiro lugar, que era o Ralf, inclusive, que é o Montoya. O Montoya está 31,5, quer dizer, o Rubinho acabou ainda se salvando depois dessa rodada, que também acontece com todo mundo, né? O risco de você rodar numa pista como essa existe para todos os pilotos. Basta lembrar que na sexta-feira, no treino livre, o Michael Schumacher rodou. Schumacher no box. Vai o Schumacher para o box. O líder do Grande Prêmio da Inglaterra indo para o box. Na volta de número 33, o Schumacher, que tem 76 pontos e lidera o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vai para conseguir mais uma vitória na temporada, faz o seu pit stop. O Schumacher já ganhou esse ano. Áustria 1, o Barrichello também vai, ó, na sequência. Barrichello na sequência indo para o box. 6 vitórias já tem na temporada o Michael Schumacher. Aí o trabalho da equipe com o Barrichello. Foi embora Barrichello com 7,6. Vai embora Rubens Barrichello, os dois líderes da prova, fazendo as suas paradas no box. E continua a luta da Williams para ver se acerta a máquina. Agora eles estão testando aí a máquina para ver se está tudo bem, para chamar de novo o Ralf Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Faltando 27 voltas para o final, o Michael Schumacher continua na liderança. E o Montoya também vai para o box. E a informação é que a Williams, por exemplo, o Reginaldo falou que ela já sofreu com esse problema em outra prova. Ela tem uma máquina que abastece cada carro e uma máquina reserva para cada carro. Todo mundo deu pane hoje. As duas do carro do Ralf falharam. É um negócio impressionante. Schumacher e Barrichello já com 2 paradas. O Montoya, o Villeneuve com 1 parada. Olha o Villeneuve aparecendo aí na 4ª posição. Com o Heidfeld em 5º, o Panis em 6º. Fisichella está em 7º, o Ralf caiu para a 8ª posição, o Massa para a 9ª. Continuam os testes ali do reabastecimento da Williams. Agora, é de se chamar a atenção mesmo um show da Ferrari. Não dá nada errado. Não dá nada errado para a Ferrari. A equipe vai fazendo o seu trabalho e colocando os 2 pilotos outra vez na primeira e na segunda posições. Pode somar mais uma dobradinha a equipe Ferrari. Numa pista em que ela não era de jeito nenhum, na teoria, apontada como favorita. Não é mesmo, não é uma pista da Ferrari. Mas a Ferrari em corrida supera todas as outras. O rendimento dos pilotos nessa última volta, 1,55,2 o Schumacher, 1,45,8 o Barrichello.
A Ferrari que esse ano fez uma dobradinha em San Marino, uma dobradinha na Áustria e outra no Grande Prêmio da Europa na semana passada. Em duas dessas dobradinhas, com o Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo, e na última corrida, o Barrichello na primeira posição. O Barrichello tem 7,7 à frente do Montoya. Isso com o Barrichello já tendo feito o seu pit stop e o Montoya ainda não. Claro que agora, para o Williams chamar os seus pilotos para o box, ela vai ter que ter absoluta certeza de que o trabalho vai ser feito com competência, com sucesso, já que o Ralf Schumacher foi para o box, trocou os pneus e na hora de reabastecer não conseguiu. Está na quarta posição o Villeneuve. Olha aí, ó. Schumacher, Barrichello, Montoya, Villeneuve, Heidfeld e Panis. 2 carros da BAR na zona de pontuação com 34 voltas completadas agora. A BAR que é a única equipe que ainda não somou nenhum ponto nessa temporada. Vai conseguindo hoje somar os seus pontos com o Villeneuve e também o Panis marcando pontos. Schumacher na liderança. Schumacher largou na segunda posição. Era o terceiro do grid, mas largou na segunda porque o Barrichello teve problemas na volta de apresentação. Brigou com o Montoya. Quando a chuva começou, o Montoya errou. O Schumacher assumiu a primeira posição. E aí vai ele, na liderança. Faltando 25 voltas para o final da corrida. É tal a superioridade da Ferrari que ela faz, nesse momento da corrida, essa dobradinha aí com Schumacher e Barrichello, sendo que esses 2 carros são os únicos entre os 7 primeiros colocados que já pararam 2 vezes nos boxes. Quer dizer, do terceiro para baixo, todo mundo vai ter que parar uma vez ainda, com exceção das Williams, que já pararam 2 vezes, mas que estão lá para trás, e das McLaren também, mas que estão lá para trás, que são as equipes que defendem o Michelin. Schumacher com 33,4 à frente do Montoya. E hoje no Domingão do Faustão tem um papo e um show de bola com o Ronaldinho, Denilson, Ronaldinho Gaúcho. Tem o swing do Zeca Pagodinho, uma animada homenagem aos craques do Penta. Domingão do Faustão hoje, 6 da tarde. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. A quinta posição é do Nick Heidfeld. E a sexta do Panis. E o Panis vai bem perto do Heidfeld. Aí o Panis com 223 milésimos no cronômetro. Vai rasgando a reta ali. Ele rasgou pertinho do Heidfeld. Vai ameaçar essa quinta posição do alemão da Sauber. E a Williams vai tentar de novo, hein? A Williams está pronta para tentar outra vez. Olha, Cleber, sabe o que acontece também? É tal desespero das equipes que correm com pneu Michelin, tal desespero pelo rendimento do pneu de chuva, que a McLaren e a Renault, olha que coincidência, a McLaren e a Renault foram as duas que erraram, as duas que correm com Michelin. Então, no momento em que elas botaram o pneu de chuva, o rendimento era tão ruim, agora o Ralf vai tentar o pneu de seco também, era tão ruim que resolveram arriscar. E a mesma coisa vai fazer a Williams agora. Só que agora as condições da pista parecem que são outras. Então já dá até para arriscar. Bom, então o Ralf Schumacher conseguiu fazer a sua parada, conseguiu fazer o seu reabastecimento e vai arriscar. Nessa altura, vai arriscar. Vai com o pneu para a pista seca, vai para o risco o Ralf Schumacher. Esse foi o terceiro pit stop do Ralf Schumacher, porque no segundo ele não conseguiu fazer o seu reabastecimento. Ele parou aquela primeira vez por causa da chuva, foi para o segundo, trocou de pneu, mas não conseguiu fazer nada em termos de abastecimento, e agora faz o terceiro pit stop dele. Agora sim, botou combustível e trocou de pneu. Agora vai arriscar com o pneu para a pista seca. E o Paris vai para cima do Heidfeld. Eles entram na reta dos boxes praticamente juntos. Se defendeu bem o Nick Heidfeld. Não teve motor para fazer a ultrapassagem o Olivier Panis. Continua o Heidfeld na quinta posição, o Panis em sexto. Schumacher, Barrichello, Montoya, Villeneuve, Heidfeld e Panis. De toda maneira, uma grande corrida da BAR. Os 4 primeiros colocados são os únicos que estão na mesma volta. O Schumacher, o Barrichello, o Montoya e o Villeneuve. Os outros pilotos todos já tomaram uma volta do líder, o Michael Schumacher. E está aí bem à frente, você viu, do Nick Heidfeld, que é o quinto colocado, com o Panis aí na sexta posição. Os pilotos que já abandonaram, o Irvine, o Frentzen, o Salo, o Weber, o McNish. A briga continua ali pela quinta posição, com o jovem alemão Nick Heidfeld se defendendo do experiente Olivier Panis, chamando a atenção de todos no box da Sauber. Continua a Sauber
numa bela temporada, continua, e a Renault está esperando. A Renault também trocou de pneu, botou pneu seco em hora molhada na corrida e agora, depois já resolveu o problema e agora está esperando para o reabastecimento, para a parada técnica mesmo dos seus pilotos, do Trulli e do Button. Aí o Heidfeld se segurando aí. A Sauber com 9 pontos ganhos é a quinta colocada. A McLaren está se preparando para mais um pit stop. A quinta colocada é a Sauber, enquanto a BAR está lá na última posição. Eu repito que é a única equipe que não somou até agora nenhum ponto. O Panis vai para cima. A diferença do Schumacher para o Barrichello está diminuindo. O Barrichello já tem essa diferença aí na casa dos 20 segundos. É sempre bom lembrar, né, que ele acabou pegando tráfego agora para ultrapassar o Panis, para ultrapassar o Heidfeld. Mas de toda maneira, os dois vão fazendo aí a corrida. Lá vem o Coulter. Mais duas equipes com pneu Michelin no box. O Coulter que você vê aí e o Button da Renault para botar pneu seco. É aquela coisa, é tão ruim o rendimento do pneu de chuva deles que a hora que para um pouquinho de chover, eles correm para pneu seco. Mas o carro apagou. O carro apagou. Problema de mangueira também. Diria o David Coulter hoje, hein? Que dia pro David Coulter. Conseguiu reabastecer, vai embora depois de quase 26 segundos, 25.8 no box. Vai o David Coulter voltando para a pista. O Kimi Raikkonen ocupa a 9ª posição e vem para o box. Depois do Coulter, a vez do Raikkonen. O Raikkonen está inconformado. Cada vez que ele para, ele balança a cabeça. Para ele, 9.3. Vai embora o Kimi Raikkonen. McLaren de 3 vitórias das 3 últimas provas em Silverstone. Vive um 2002 tumultuado. Aí o Sato, o japonês Sato da Jordan, também fazendo as suas paradas. Bom, tá todo mundo agora investindo no pneu para pista seca. Para esclarecer quem não está por dentro, Reginaldo, o pneu Michelin, a briga dos pneus Michelin e Bridgestone é uma briga que acaba sendo saudável para a Fórmula 1, né? As fábricas vão desenvolvendo compostos novos para cada corrida, elas apresentam novidades e isso está influenciando diretamente o rendimento de cada carro. É uma briga intensa. Vem o Heidfeld para o box e vai para a grama a McLaren. É o Coulter, né? É o Coulter. Bom, de todo jeito, o fato é que o Michelin tem um rendimento muito bom quando está calor. Aí ele ameaça mesmo os pneus da Bridgestone. No frio, na chuva, nada a ver, nada feito. Isso a própria Michelin reconhece. Agora, em relação à pista seca, corrida normal, às vezes ela vem com um composto novo aí que ela dá um baile, como aconteceu na corrida da Malásia. Mas a Bridgestone reage. Então, geralmente, a Bridgestone está na frente, que tem muito mais tempo também de Fórmula 1, está na Fórmula 1 há mais tempo, a Michelin está começando ainda, está no seu segundo ano dessa volta dela, depois de ter sido até campeã mundial com o Piquet em 83. Então é uma briga bastante saudável. Com certeza, de corrida para corrida, isso vai mudando e para o ano que vem, por exemplo, deve mudar completamente. Isso exige muito mais investimento, muito mais a procura de tecnologia e a consequência disso é o nosso pneu na rua, o pneu que você usa no seu carro, ser sempre mais resistente, mais aderente, essa coisa toda que a Fórmula 1 proporciona à indústria automobilística. Interessante na corrida que o Juan Pablo Montoya fez só uma parada. O Juan Pablo Montoya fez apenas uma parada, hein? Vem aí o Villeneuve. E o Montoya está chegando no Barrichello. O Montoya está com 1.946. Perigosamente vai chegando no Barrichello o Montoya. 40ª volta, Villeneuve no box. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Lá vem o Montoya para o box. Terceiro colocado, Juan Pablo Montoya. Barrichello também no box. 41ª volta, na 40ª volta, né? Eles vão completar ainda a 41ª volta. Barrichello foi embora. Barrichello conseguiu fazer um trabalho. Entrou antes, saiu antes do box. 6.4 o tempo do Barrichello, 9.2 o tempo do Montoya. Montoya deve ter botado mais combustível, ficou muito mais tempo na pista. Aí vem passando o Barrichello. Vamos ver em que posição volta o Barrichello. Ele tinha uma boa... Passou o Ralf. Passou o Ralf. Fica claro que o Montoya pôs gasolina também para tentar não parar mais. Então, para tentar fazer a corrida com 2 paradas, o Barrichello já tem 3. A corrida tem mais 20 voltas. O Ralf
O Ralf passou ali com muito atrasado, olha a posição do Ralf é nenhuma, não é? O Barrichello mantém a segunda posição, o Schumacher ainda não parou, o Massa volta a frequentar a zona de pontuação na sexta colocação. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Montoya em terceiro. O Barrichello vai ter que se segurar agora porque o Montoya volta perto dele, vai tentar evidentemente partir para busca dessa segunda posição. A McLaren também está envolvida ali em problemas com o abastecimento. O Rubinho e o Montoya também voltaram com os pneus para a pista seca. Agora parece uma decisão normal, pensada, aí o Panis saindo. Essa é a diferença. Agora acho que você pode concluir o assunto, né, Reginaldo? Que já tá aí, lá vai o Montoya. Lá vai o Montoya para cima do Barrichello. Os dois voltaram do boxe juntos. Estavam bem próximos. O Montoya fez a ultrapassagem. O Barrichello vai tentar recuperar. Olha como ele entra na reta dos boxes. Vai, Rubinho! Acelera o Barrichello. A curva é para a direita. O Montoya tem preferência. O Rubinho ainda insiste. Agora fica a briga do brasileiro para recuperar essa sua segunda posição. Montoya assumiu a segunda posição no lugar do Barrichello. É uma volta de boxe muito boa do Juan Pablo Montoya, né? Muito boa. A diferença estava diminuindo muito, né? A diferença que era enorme. Tanto é que o Rubinho deu aquela rodada, conseguiu ainda ficar na segunda posição. O Montoya encostou antes da parada e aí foi o momento da ultrapassagem, ó. Olha a diferença de rendimento. Tanto que o Rubinho ainda foi obrigado a fazer um outro traçado. Belíssima ultrapassagem realmente essa do Montoya, uma manobra muito boa. E ele está com o carro que ele tinha na classificação, quando ele fez a pole position. Barrichello perde a segunda posição para Juan Pablo Montoya. Tem ainda um terço de corrida quase para que ele consiga ou tente se recuperar. São 42 voltas das 60 do Grande Prêmio da Inglaterra. Aí ele chegou a pegar o vácuo, atirou, mas não teve rendimento. E o Montoya deu aquela fechadinha de porta fundamental, né, para impedir a ultrapassagem do Barrichello. Vai ter briga, vai ter bom duelo aí entre o colombiano Juan Pablo Montoya e o brasileiro Rubens Barrichello pela segunda posição no Grande Prêmio da Inglaterra. O Schumacher está mais uma vez passeando, 50 segundos, ponto 9 de vantagem, faltando 18 voltas. Para o Schumacher, como quase sempre, deu tudo certo. Não teve problema nenhum com a corrida. O Barrichello está ali, acompanhando o ritmo do Montoya. Não está perdendo contato. E a Ferrari está preparada para mais um pit stop. O Rubinho já fez 3, o Schumacher fez 2 só. Em não sendo nenhum problema com o Barrichello, a equipe deve estar esperando o Michael Schumacher. Por isso aquela diferença toda do Schumacher de 50 segundos. O normal é uma diferença na casa de 30, 32 segundos. Agora o Schumacher vai perder. A perda total deve dar uns 25. Ele vai voltar ainda 26 à frente. Kleber. Lá vai o Schumacher para o box. Oi, João Pedro. Estou aqui ao lado do Bernoldi. Saber dele o que aconteceu exatamente. Muito confuso, né? Esse troca pneu, bota pneu para pista seca, volta. Isso tudo confundiu um pouco as equipes, né? Confundiu bastante. Eu acho que quando o tempo fica assim, quem ganha em equipe como a minha tem uma chance maior. Até que eu estava fazendo uma boa prova, só que a minha equipe cometeu um erro completamente inaceitável, porque a hora que começou a garoar um pouco de novo, eles me colocaram pneu de seco. Eu tive que voltar para o box, perder mais uma volta para trocar novamente o pneu que eu já estava. Aí o carro acabou, na volta seguinte, o carro acabou quebrando a embreagem. Mas a McLaren, que é uma equipe grande, cometeu o mesmo erro. Bom, mas eles têm o Michelin que ou é pneu de chuva ou pneu de seco. A gente tem o pneu intermediário, que dá para andar quase a corrida inteira. Errar com o Bridgestone é bem pior. Aí a avaliação do Henrique Bernoldi. As equipes que cometeram os erros foram principalmente aí a McLaren e a Renault. O Reginaldo já chegou a destacar isso. São as equipes que correm com o Michelin e ficam meio perdidas quando a corrida é disputada nessa situação de clima. A brincadeira é essa. A Bridgestone não podia ter errado, ou a equipe Arrows abastecida com os pneus Bridgestone não podia ter errado, como não errou a Ferrari, né, que está aí fazendo a sua corrida com tranquilidade. O Barrichello... Você vê como vê na fala do Bernoldi, como é determinante hoje a marca do pneu, o tipo de pneu que você usa. Ele que chegou a andar na 6ª posição, estava brigando para conseguir um ponto na prova.
Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Barrichello em terceiro, Villeneuve em quarto, Panis em quinto, Heidfeld em sexto. Essa é a colocação do Grande Prêmio da Inglaterra. Hoje, depois do Fantástico, as emoções de Big Brother Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. O Schumacher passa completando a volta de número 44. O Villeneuve segue fazendo uma bela corrida com a BAR. Está somando 5 pontos na corrida a BAR. Agora há pouco estava o Villeneuve em quarto e o Panis em sexto, né? Eu estava dizendo que eles estavam conseguindo pela primeira vez pontos e logo com os dois pilotos. Agora o Villeneuve está em quarto, o Panis ganhou a posição do Heidfeld. Então está somando aí 5 pontos para ganhar um belo alívio no campeonato ABAR. Só na 10ª etapa do campeonato, a equipe que chegou até prometendo brigar para ganhar a corrida, para ganhar a prova, para brigar pelo campeonato mundial, só na 10ª prova nesse ano de 2002 vai conseguindo fazer os seus pontos. 16 voltas para que o Michael Schumacher consiga mais uma vitória na temporada, mais uma vitória na sua carreira. Michael Schumacher está fazendo hoje a sua corrida de número 171 e já conseguiu 59 vitórias. Está indo hoje para a histórica marca de 60 vitórias. É o piloto que mais vezes venceu na história da Fórmula 1. Está com tudo muito perto dele para conquistar o 5º título mundial e se igualar a Juan Manuel Fangio como o grande vencedor da história da Fórmula 1. E hoje, olha aí, o conforto do Schumacher. Essa é a além de tempo exato, né, Reginaldo? Daquilo que você estava falando dele ter parado no boxe. O Barrichello continua perseguindo o Montoya aí. São 15 segundos de diferença. O Barrichello vai para cima do Montoya. O Barrichello de jeito nenhum desistiu da segunda posição. Essa briga aí vai até o fim. Mas o Schumacher, além de todos esses recordes, ainda supera o número de pódios de Alain Prost. Agora eles estão empatados em 106. Ele fica com 107 pódios na carreira, que é um número realmente recorde esse, então não vai ser batido nunca. E ele, a manter esse resultado, marcando ponto, basta chegar em sexto, marcando ponto, ele iguala um recorde de um dos pilotos de maior regularidade na história da Fórmula 1, que é o argentino Carlos Reutemann, com 15 corridas, marcando pontos em 15 corridas seguidas. 171 milésimos de diferença. É só o cronômetro mesmo para determinar essa diferença do Montoya para o Barrichello. Gozar daquela volta do boxe, né? O rendimento do Montoya naquele momento muito bom. Ele conseguiu a ultrapassagem. Sei lá se o Rubinho errou, não pareceu, pelo menos na imagem, né? Nenhum erro do Barrichello. O Montoya veio com um bom rendimento depois que os dois pararam juntos no boxe. Agora o Barrichello está acompanhando. 1:25.4 a última volta do Barrichello. 1:26.2 a última volta do Montoya. Então o Rubinho está muito mais rápido. E vai para cima o Rubinho. Olha o Rubinho botando de lado. Aí é para ameaçar, é para dizer, é para chegar, para entrar na reta dos boxes. Tem motor do Kimi já foi para o espaço. Kimi Raikkonen indo embora da corrida e o Barrichello vem para cima, Rubens Barrichello consegue a ultrapassagem por muito pouco. O Montoya não tirou o Barrichello do seu traçado, chegou a ter um leve toque, mas o Barrichello foi para conseguir a ultrapassagem. Num belo rendimento, numa bela manobra, o Barrichello, que estava andando mais rápido que o Montoya, volta a ser segundo colocado, Rubens Barrichello. Houve o toque, mas num momento, num espaço do carro ali, que só pega borracha com borracha. Se pega o bico do Montoya... Lembrei da Fórmula 3000. Corrida para ele. Lembrei da Fórmula 3000 ontem, que a gente transmitiu o Grande Prêmio da Inglaterra, que eles vivem se tocando, dando toquinho no outro. Agora foi um toque suficiente para que os dois continuassem na pista. E o Kimi Raikkonen abandonando numa corrida que acho que a McLaren não pode apagar, porque história é história, mas vai passar uma borrachinha, passar aquele branquinho em cima, porque foi tudo errado para a McLaren. E o Ralf Schumacher vai brigando ali com o Button. Ralf Schumacher vai tentando também melhorar um pouquinho o seu rendimento. O Barrichello volta a ser o segundo colocado. Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo, Montoya em terceiro, Villeneuve em quarto, Panis e Heidfeld. Olha aí a ultrapassagem, ó. Ele entrou na curva ali quase do lado para conseguir exatamente pegar bem o vácuo. E aí aquele toquinho muito sutil, mas uma bela ultrapassagem. Aproveitou a reta dos boxes, que não é uma reta enorme, mas o suficiente, ó, para tirar. Agora vai fechar. Quando vem o Montoya, tem um toquezinho,
mas o Montoya consegue fazer a sua ultrapassagem, o Rubinho consegue fazer a sua ultrapassagem. Uma boa recuperação, uma boa manobra do Barrichello. Volta a ser o segundo colocado. Schumacher, Barrichello, Montoya, Villeneuve, Panis e Heidfeld. O Fisichella é o 7º colocado, o Ralf Schumacher é o 8º colocado. Depois o Massa, está na 9ª posição. Massa já teve também entre os 6 primeiros. Aí Sato, Button, Coulthard e De La Rosa completam aí os 13 pilotos mais bem colocados do Grande Prêmio. E olha a hora que o motor do Kimi Raikkonen explodiu. Para fechar mesmo a corrida da McLaren. O Coulthard continua aí na pista, está na 12ª posição o David Coulthard. Hoje no Domingão do Faustão tem os sucessos de Sandy Júnior, a presença de Maria Fernanda Cândido, Reinaldo Gianecchini e as mais divertidas videocassetadas que rolaram em todas as Copas. Domingão do Faustão começa às 6 da tarde e vai ter a presença do Ronaldinho, do Denilson, do Ronaldinho Gaúcho, do Zeca Pagodinho também. São as atrações do Domingão do Faustão. 1:24.455, a melhor volta da prova nessa volta número 48, registrada pelo Michael Schumacher. O recorde da pista é 1:23.405 do Mika Hakkinen no ano passado. Claro que as condições da corrida deste ano não permitiram ao Michael Schumacher ou a nenhum outro piloto um tempo melhor do que o tempo do Mika Hakkinen no ano passado. A diferença do Schumacher para o Barrichello vai ser medida agora. Barrichello que recuperou a 2ª posição. Já foi de 16,4, agora sobe para 17,7. Agora, de todo jeito, pro Barrichello, Reginaldo, a corrida está sendo disputada dentro de uma... Eu acho que ele vai considerar um sucesso a prova dele. Não é aquele problema na volta de apresentação, largou lá atrás, a chuva deu uma ajudada, o pit stop feito no momento exato, ganhou posições do pit stop. Eu fiquei preocupado, confesso, quando ele perdeu a posição para o Montoya. Achei que o rendimento podia ser comprometido, mas se recuperou e está aí na 2ª posição. É a corrida que ele tinha que fazer, a corrida que ele poderia fazer. Depois daquele problema na largada, tendo saído em último, ele foi para cima, foi ganhando posições rapidamente. Depois teve aquela rodada, mas é uma rodada típica de quem precisa andar mais do que o carro, né? Ele precisava recuperar posições, então ele tinha que andar mais do que os outros. Então acabou rodando, perdeu muito tempo também ali. E depois vieram os pitstops. Esse lance com o Montoya foi realmente estranho, porque a forma como o Montoya, no momento, ao chegar tudo bem, mas no momento da ultrapassagem foi muito fácil. E abriu também o Montoya, chegou a abrir. Então pode ter tido naquele momento, aquele instante da corrida, o Rubinho pode ter tido alguma dificuldade eletrônica, ou com câmbio, com alguma marcha, ou sei lá o que tenha feito o rendimento realmente cair. E isso se recupera, isso acontece, acaba se recuperando, até pela telemetria do próprio box, né? Na comunicação com o box fica mexendo ali até encontrar o problema e soluciona o problema. O Ron Dennis recentemente contou que ele resolveu um problema do Coulthard na corrida de Mônaco, que o Coulthard estava ganhando e que estava com problemas. A gente se lembra dessa corrida, o motor do carro do Coulthard soltando fumaça, né? Tudo indicando que o motor ia parar a qualquer momento, e que o Ron Dennis conta que a solução foi encontrada ali no box e pela telemetria solucionou o problema do carro, e o carro foi até o fim e ganhou a corrida. Então isso pode ter acontecido exatamente com a Ferrari. Você vê que o rendimento do carro do Rubinho passou a ser absolutamente normal e já abriu aí 3,4 em relação ao Montoya. Agora o Schumacher faz 1:24.173, está aí, ó, a melhor volta da corrida do Michael Schumacher. 1:23.405, eu repito, foi o tempo do Hakkinen. Agora com pista seca, o Schumacher tem até chance de fazer essa melhor volta, que às vezes parece pouco importante, mas na verdade, para os pilotos é sempre muito legal colocar ali na história deles tantas voltas mais rápidas ao longo da carreira, ter um circuito tal como o dono do recorde da volta, e o Schumacher vai tentando sempre isso. E do Panis para o Heidfeld, a diferença de 1,9, do Heidfeld para o Fisichella 1,7, os 6 primeiros são Schumacher, Barrichello, Montoya. O Villeneuve foi ultrapassado por Schumacher, agora só os 3 primeiros estão na mesma volta. Depois o Villeneuve em quarto, o Panis o quinto, em sexto o Heidfeld. O Massa continua na 9ª posição, abandonou a prova o Henrique Vernot de fazer uma boa corrida com a Arrows. Globo, a gente se vê por aqui.
Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Mais uma vez também um bom rendimento da Sauber, que vai levando aí o Nick Heidfeld ao 6º lugar. Sempre vai somando bons pontos a equipe Sauber. A Sauber é uma equipe que estreou na Fórmula 1 em 1993, na África do Sul, fazendo hoje o seu grande prêmio de número 156 e vai já com 117 pontos na história. É um bom rendimento para uma equipe média. O Panizek está conseguindo melhorar a sua vantagem. Olha o Schumacher aí, ó, 1:23.960. 1:23.960. Vai baixando o tempo da volta mais rápida do Schumacher. Agora com uma condição mais normal de pista. Faltam 9 voltas para o final da corrida. E o Schumacher segue na frente. Vai para mais uma dobradinha na temporada. A equipe da Ferrari. Para consolidar ainda mais a sua posição no Mundial de Construtores. No início da corrida, 102-57 contra a Williams. E no Mundial de Pilotos, então, o Schumacher está indo a passos enormes para conseguir o 5º título. E quem sabe conseguir realizar o seu grande sonho, que é ser campeão na Alemanha, né? Ser pentacampeão na Alemanha. É uma chance da Alemanha ser penta, né? É, ser penta em casa e tal. A Alemanha que vai sediar a próxima A Copa outra do não Mundo, deu né? mesmo? Não deu. Esse Aí estourou bonito. Explodiu mesmo, né? É o Sato. O carro do japonês Sato. Olha a fumaceira que ele armou. Abandonando o Sato, que estava na 10ª posição com o carro da Jordan. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Mais uma vez, a volta rápida do Schumacher, 23:08 agora. Olha aí o Sato, ó, na hora em que ninguém viu mais nada. Não, o interessante é que o Schumacher está fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, uma em cima da outra, exatamente nesse final de corrida, né? Sem a menor necessidade. Eu acho que é para melhorar mesmo o recorde da pista, né? Não, isso já está praticamente garantido. Eu acho que é para manter a concentração, o ritmo. O carro está bem, só vai melhorando. E a pista também está melhorando. A pista está melhorando, exatamente. Exatamente. Como ela esteve molhada, ela está seca, mas a cada volta vai secando mais ainda, né? Schumacher em primeiro com o Barrichello em segundo. A Ferrari vai repetindo sua dobradinha, a mesma dobradinha que ela conseguiu fazer no Grande Prêmio de San Marino, a dobradinha que ela conseguiu fazer no Grande Prêmio da Áustria e fez também no Grande Prêmio da Europa, no último Grande Prêmio disputado. Schumacher completa a sua volta de número 53. 53 voltas completa o Schumacher. O Schumacher está indo com essa vitória para a fantástica marca de 86 pontos. 86 pontos. O Rubinho está indo para 32 pontos. O Barrichello vai assumir a 2ª posição no campeonato, porque o Montoya está com 27, está indo para 31 pontos. Então o Barrichello vai fazendo a 2ª posição no campeonato. Vai sendo uma corrida, mais uma corrida excepcionalmente boa para a equipe Ferrari. Agora com 76 mais 10, 86 a 32 e o segundo colocado sendo um piloto da Ferrari, qual é a chance do Schumacher não ser pentacampeão do mundo? Claro que chance tem, né? Hein? Me responda. Qual é a chance? Nenhuma. Nenhuma, né? Mesmo sem o Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. É só se botar ele, botar os 3 no ataque da adversária aí. Mas ainda mais com o Rubinho assumindo a 2ª posição, né? E o Rubinho fazendo uma ótima temporada, ele vai passar a competir com os carros da Williams, que podem poderiam, em teoria, complicar a vida do Schumacher. O Schumacher tem tudo e mais um pouco para ser pentacampeão do mundo. Ele que vai na primeira posição, muito perto de conquistar mais uma vitória na sua carreira, a vitória de número 60 da carreira do Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. O Barrichello já consegue também estabilidade total nessa 2ª posição.
Está indo para quase 7 segundos a diferença dele para o Juan Pablo Montoya. O Barrichello, que merece ser outra vez elogiado nessa prova, estava ali na segunda posição, já no treino andou na frente do Schumacher, ficou na segunda posição. Não deu sorte na hora da volta de apresentação, quando começou o carro dele apagou, ele ficou parado e largou em último, em 21º, porque hoje não tivemos o Alex Young classificado para a corrida. Já na primeira volta ele deu um bom espetáculo, foi ultrapassando, chegou à 14ª posição. Quando a chuva começou a cair, ele foi para o box, estava na 8ª posição, ganhou mais 4, voltou ali em 4º e foi rapidamente subindo até chegar à 2ª posição, o Rubens Barrichello. Ainda deu um susto quando o Montoya conseguiu ultrapassá-lo na volta dos dois, do terceiro pit stop do Barrichello e do segundo pit stop do Montoya, mas ele foi outra vez para cima do colombiano, fez a ultrapassagem e está aí na primeira posição. E olha a vantagem que tem o Schumacher em relação ao quarto colocado, 1 minuto 38 e tanto. Faltando 5 voltas para o final da corrida, Michael Schumacher vai para vencer mais um grande prêmio nessa sua vitoriosa carreira, o alemão da Ferrari, pertinho de conquistar o 5º título mundial, 60 vitórias. Quantos pódios você falou já hoje com esse pódio aqui? 107. 107 pódios em uma carreira que vai completando hoje 171 corridas. Uma média espetacular, fantástica. É a melhor média da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. E outra característica dessa corrida, apenas os 3 primeiros, né, os que vão para o pódio, é que estão na mesma volta. Você tem aquele placarzinho que você faz de largadas, de grid. Se você depois conseguir, como é que está o placar do Barrichello com o Schumacher? Assim, esse ano está melhor. O Barrichello largou 3 vezes à frente do Schumacher em 10 corridas. 7-3. 7-3. É até um placar que, sendo que dessas 2 delas com pole. Dessas 3, 2 delas com a pole, e hoje largou também na segunda posição, largando na frente do Schumacher. Olha o Ed Jordan aí, outro que sempre teve um carro evoluindo de ano a ano. Nessa temporada, a Jordan enfrenta, como a Fórmula 1 enfrenta, problemas financeiros. Fisichella está aí na 7ª posição. A Jordan até está ali na 6ª colocação do Campeonato Mundial, com 6 pontos conquistados, mas já teve dias mais tranquilos a Jordan, principalmente financeiramente. O Fisichella vai aproveitar esse final de corrida aí, vai tentar ainda a 6ª posição, vai tentar somar um pontinho. Deixa eu corrigir, Kleber. Na verdade não são 3 não, são 4. 6-4. Porque contando com essa, né? Essa, na verdade... Estava 7-3, estava 6-3 e mais essa. Exatamente. Nessa, na verdade, embora nenhum deles tenha conseguido a pole, o Rubinho quase conseguiu, mas o Rubinho largou em segundo e o Schumacher em terceiro. Então, 7-4, né? Convenhamos que 40% de corridas largando na frente do eventual, do provável pentacampeão do mundo, já é um belo resultado. E o Button está lentamente indo para o box. O Button, que ocupava a 10ª posição. Também o Button não vai conseguindo o seu resultado. Já na prova da Europa, lá na Alemanha, ele não conseguiu terminar a corrida. E agora vai lento para o box o Jenson Button, que ocupa a 7ª posição no campeonato. Teve como melhores resultados esse ano 2 vezes a 4ª colocação na Malásia e no Brasil. Lá no comecinho da temporada ele tem 10 pontos no Campeonato Mundial, na 7ª posição. Estava correndo em casa, né, Fred? Correndo em casa, né? O inglês Jenson Button, que está fazendo uma temporada melhor que a do Jarno Trulli. O Trulli tem 4 pontos e o Button tem 10 pontos. Ainda vai tentar a equipe devolvê-lo à corrida. Mas veja como o tempo, enquanto você vê a Ferrari aí na pista, o tempo do Button perdido no box é muito grande. Ele que já estava longe da área de pontuação. 1:23.740, o tempo registrado agora por Rubens Barrichello. 1:23.740, marca o Rubinho o tempo. Continua ainda acima do tempo do Hakkinen no ano passado, que foi 1:23.4, mas bota ali também na sua história, na sua carreira, nos seus números da Fórmula 1, a volta mais rápida deste grande prêmio da Inglaterra. Está tentando roubar esse dado, pelo menos esse dado estatístico da corrida, tentando roubar do Schumacher. Essa foi a última volta dele, uma última volta boa. Na volta anterior também. Quer dizer, das 3 últimas voltas, as 2 mais recentes, o Barrichello mais rápido do que o Michael Schumacher. Aí o Montoya na 3ª posição. Mais uma vez,
se mantém a escrita, né, do pole position, não conseguir a vitória no Grande Prêmio da Inglaterra em 1997. O Jacques Villeneuve foi campeão em 97, hoje está na 4ª posição com a BAR. Em 97, o Villeneuve, correndo com a Williams, largou na pole position e venceu o Grande Prêmio da Inglaterra. De lá para cá, o pole position não venceu mais e hoje o Montoya está mantendo essa escrita. Oi, João Pedro Paes Leme. Uma curiosidade a respeito desse número de voltas mais rápidas do Rubinho. Essa é a 6ª vez na carreira dele que ele consegue fazer. E com isso ele se iguala ao Montoya, ao Ralf Schumacher e ao Emerson Fittipaldi. Todos eles com 6. O Schumacher, Michael Schumacher, tem 47 voltas mais rápidas marcadas até hoje. Olha, agora ele faz 1:23.083, então ele pode botar também na sua história que ele é o piloto que deu a volta mais rápida em corridas na história de Silverstone. O tempo do Mika Hakkinen no ano passado era 1:23, foi de 1:23.405. O Barrichello faz 1:23.0, portanto, vai ter o recorde da corrida, o recorde de volta em corrida para o Rubens Barrichello no Grande Prêmio da Inglaterra. E olha a diferença que ele abriu do Montoya. E se igualar ao Emerson Fittipaldi em número de voltas rápidas, deve ser um prazer para qualquer piloto, principalmente um piloto brasileiro, né? Mesmo levando-se em conta que não era uma característica do Emerson. Ser voador, né? Em corrida. Era um piloto que lutava pela pole quando precisava, piloto que largava e combatia o tempo todo lutando pela vitória. Uma estratégia de corrida, assim, inigualável. Reconhecia a corrida no começo, princípio e fim, mas não era um piloto de fazer volta mais rápida em corrida. Veio o Schumacher para sua última volta e a Ferrari já se anima com os seus funcionários. Todos vão lá para o muro para acompanhar a passagem do Michael Schumacher e a passagem do Rubens Barrichello em mais uma dobradinha da Ferrari na temporada 2002. Foi dobradinha na última corrida em Nürburgring, no Grande Prêmio da Europa, e repete a dobradinha agora no Grande Prêmio da Inglaterra. Nesse circuito que teve a emoção de ser o circuito de abertura da história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950. No circuito inglês, o inglês um apaixonado pela Fórmula 1, tem os torcedores dos pilotos, das equipes britânicas e, é claro, a torcida da Ferrari, presente em todo o mundo, também vai ao Autódromo de Silverstone. E essa torcida, a equipe italiana, uma equipe competente, que hoje mais uma vez trabalhou brilhantemente, que soube fazer as paradas nos boxes nas horas corretas, escolher certo os pneus para que os seus pilotos pudessem ter o melhor desempenho na pista, tem como prêmio essa dobradinha. Michael Schumacher em primeiro, Rubens Barrichello em segundo. Schumacher partindo para a vitória de número 60 na sua carreira. Vem para completar a sua volta, a 60ª volta da prova. Vem para mais uma vitória, para receber a bandeirada Michael Schumacher, para ficar mais perto ainda do pentacampeonato. Aponta na reta Schumacher, a torcida o saúda, ele ergue o braço e comemora. Michael Schumacher, o alemão da Ferrari, vence o Grande Prêmio da Inglaterra. Michael Schumacher vibra e vibra muito no seu carro. Schumacher com 1:31:45:15 de prova. E o Barrichello cruza na segunda posição. Dobradinha vermelha, dobradinha italiana, dobradinha Alemanha e Brasil agora, para dar uma chance para os alemães. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo. E vem o Montoya, mais um sul-americano aí para completar o pódio. São 2 sul-americanos. Montoya, terceiro colocado, largou na pole position e chega aí na terceira posição. A 4ª posição do Jacques Villeneuve. O canadense Jacques Villeneuve vem para conseguir pontos para a BAR. Lá vem ele, passando em quarto, com a 5ª posição do Panis e a 6ª do Heidfeld. O Heidfeld estava brigando com o Fisichella ali pela 6ª posição, passou o Heidfeld em sexto. Portanto, em primeiro Schumacher, em segundo Barrichello, em terceiro Montoya, em quarto Villeneuve e em quinto Panis, em sexto Heidfeld. Somando seus primeiros pontos aí a BAR. E o Felipe Massa terminou a corrida na 9ª posição. O Henrique Vernode abandonou com um problema na embreagem da Arrows. O Coulthard terminou na 10ª posição. E na 11ª o Pedro de la Rosa. 11 carros terminaram a prova dos 21 que largaram. Olha a festa da BAR. Uma justa festa, afinal de contas, na 10ª etapa a equipe consegue os seus primeiros pontos. Schumacher, Barrichello, Montoya, Villeneuve, Panis, Heidfeld, os 6 que marcam pontos, com Fisichella em 7º, Ralf Schumacher em 8º, Felipe Massa na 9ª posição, a 10ª é do Coulthard, a 11ª do De La Rosa. O Button acabou parando naquela última
ida aos boxes e não conseguiu completar a prova. Você vê aí a classificação, mais uma dobradinha da Ferrari. Daqui a pouco tem a festa no box. Globo, a gente se... Festa no pódio, né? Globo, a gente se vê por aqui. O sistema antifurto possui um sensor de inclinação. Equipe italiana, Michael Schumacher em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, Juan Pablo Montoya em terceiro, o quarto foi Jacques Villeneuve, em quinto Olivier Panis, em sexto o Nick Heidfeld. Completaram ainda a prova o Fisichella na sétima posição, o Schumacher, o Ralf Schumacher na oitava, na nona posição o Felipe Massa, na décima o David Coulthard e também na 11ª posição o Pedro Della Rosa, além do Button, que parou no finalzinho, mas ficou a 6 voltas e acaba aí sendo o piloto que chegou na 12ª posição. O Rubens Barrichello cumprimenta o seu companheiro de equipe, o Michael Schumacher. Depois de uma grande prova, o Schumacher está fazendo uma festa danada, faz a festa com o Ross Brown, ele que consegue a sua vitória de número 60 na história da Fórmula 1. Uma vitória importantíssima na carreira do Schumacher, agora com 86 pontos no Campeonato Mundial. Isso explica toda essa festa dele. A 60ª vitória na Fórmula 1 não é mole. Foi a 4ª dobradinha da Ferrari no ano, 3 com o Schumacher em primeiro e uma com o Barrichello. Você vê o hino alemão, Schumacher muito feliz realmente. E o Barrichello, isso é importante, hein? E agora ele passa a ser o vice-líder do campeonato. Ele supera o Ralf e supera o Montoya. O hino nacional alemão. O hino nacional da Alemanha, Schumacher tem 86 pontos agora, Barrichello 32, Montoya 31, Ralf Schumacher 30 e David Coulthard 26. São os primeiros colocados. No Mundial de Construtores, 118 pontos para a Ferrari contra 61 da vice-líder, a equipe Williams. O hino nacional da Itália. Um outro grande show da Ferrari, né? Que agora tem mais pontos que a soma de Williams e McLaren. E o Schumacher com 107 pódios, repito, 60 vitórias. O Montoya do lado dele também não está com cara triste não, porque ele não marcava pontos há 3 corridas. Exatamente nas corridas em que ele começou a fazer a pole seguida, em 4 poles. E com isso ele supera o Ralf Schumacher, seu companheiro na classificação do campeonato, 31 a 30. Nacional italiano, o Schumacher, recordista absoluto em quase todos os aspectos da Fórmula 1, está indo para conquistar o 5º título e se igualar ao Fangio. Ele só não consegue se igualar ao Ayrton Senna, que tem 65 poles na carreira, e o Schumacher está com 46 poles. Chega hoje a sua vitória de número 60. Tem mais um show da equipe Ferrari, já ultrapassa o Prost nos pódios, nos pontos, né? Em número de vitórias. O Ross Brown, o diretor da equipe que bola toda a estratégia, também é aplaudidíssimo. A equipe feliz da vida. O Barrichello recebe o seu troféu como segundo colocado. O Barrichello que tinha tudo para até estar no lugar do Schumacher. É claro que se não existe em corrida e como não existe em esporte nenhum, o Montoya é o terceiro colocado, mas o Barrichello teve aquele problema na volta de apresentação, largou lá atrás e chegou em segundo. Tem motivos para estar feliz o Barrichello com a corrida que ele fez. Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo, em terceiro Juan Pablo Montoya, 4ª posição do Villeneuve, 5º Panis, 6º Heidfeld. O resultado da corrida na Inglaterra, com o Felipe Massa chegando na 9ª posição, o Henrique Bernoulli abandonou a prova, a festa do champanhe, Schumacher e Rubinho dão um banho no Ross Brown. Schumacher tem tudo para conquistar o 5º título mundial de pilotos e a Ferrari mais um título mundial de construtores. Daqui a 2 semanas nós teremos a próxima corrida, o Grande Prêmio da França, disputado em Magny-Cours. Você sempre acompanhando as emoções da Fórmula 1, ligado na Globo. Na sequência tem o Esporte Espetacular. Globo, a gente se vê por aqui.
Fórmula 1 2